Olá pessoal da Padaria 2000, eu sou o chefe Ricardo Campos, sou o chefe de chocolate e confeitaria da Selecta Chocolates. E hoje eu vim aqui para preparar uma receita muito legal, uma torta de chocolate e damasco, inspirado naquela torta bem clássica de Viena, na Áustria, que é a Sachertorte. É uma torta muito famosa da Áustria. Então, a partir de agora, uma torta incrível de chocolate e damasco. Então, de início, vamos preparar uma massa de chocolate. Então, o que eu vou precisar? Aqui eu tenho 100 gramas de açúcar refinado, tenho 100 gramas de farinha de amêndoas e 40 gramas de clara de ovo. Vou colocar os três ingredientes numa batedeira com um batedor raquete e aí então vamos bater até que misture bem essa primeira etapa. Então aqui, próximo ingrediente, tenho aqui 60 gramas de açúcar de confeiteiro. Então após um minutinho batendo aqui os primeiros ingredientes, acrescento o açúcar de confeiteiro e aí então vou bater por mais um minutinho. Então após um minutinho, depois que eu acrescentei o açúcar de confeiteiro, eu vou adicionar 5 gemas e mais 2 ovos inteiros. E aqui, então, enquanto eu vou levar para bater por aproximadamente 5 minutos, até que fique uma massa bem fofa, bem aerada, eu posso, ao mesmo tempo, derreter o nosso chocolate Namur meio amargo, junto com a manteiga. E assim, eu vou ganhando tempo e, ao final, eu misturo os dois ingredientes. Então, aqui, tenho derretido 80 gramas de chocolate meio amargo Selecta Namur com 50 gramas de manteiga. Então derreti os dois juntos no micro-ondas, leva aproximadamente 1 minuto, 1 minuto e 20 no máximo. E aí então tenho aqui na batedeira já a minha massa bem aerada, bem fofa. Então vou misturar agora os dois preparos. Já não preciso mais do auxílio da batedeira. Posso misturá-lo aqui à mão mesmo. Vou fazendo esse movimento aqui, que nós chamamos de coupé na confeitaria. Então eu corto, puxo lá do fundo e vou fazendo esse movimento de girar o bol. Assim eu consigo misturar as duas preparações sem que eu perca a aeração que eu ganhei ali na batedeira. Então, misturado as duas preparações, então agora eu vou para os ingredientes secos da nossa receita. Tenho aqui 50 gramas de farinha de trigo. Vou acrescentar a nossa receita. Sigo nesse movimento um pouco mais delicado também, para que eu mantenha a massa bem aerada. E aqui eu tenho 30 gramas de chocolate Selecta Suprema em pó, 50% cacau. E aí misturo até que incorpore bem os ingredientes secos com o preparo anterior que foi feito na batedeira, mais o chocolate e a manteiga.
aqui no bol da batedeira, eu tenho batido em ponto de neve 110 gramas de clara de ovo com 60 gramas de açúcar de confeiteiro. Então aqui, notem também o ponto. Eu tenho uma clara em neve não a ponto de chegar a quebrar ela, senão eu tenho dificuldade em misturar aos demais ingredientes. Então aqui aquele primeiro batido, nosso primeiro preparo. Eu coloco aqui uma primeira etapa das minhas claras batidas. E aí agora, com bastante cuidado, eu vou incorporar para poder deixar minha massa bem leve. Então aqui o restante da minha clara batida. E aí então, eu já estou encaminhando aqui para a finalização da minha massa ou meu biscuit. Misturei aqui, eu tenho agora preparado aqui 2 aros de confeitaria, 20 centímetros mais ou menos. Passei aqui papel manteiga para que não escorra a massa. Ou então eu posso optar também por não utilizar 2 aros de confeitaria e sim uma forma de bolo. 24, 26 centímetros, e aí ao invés de eu ter 2 tortas, eu vou ter um bolo ou uma torta um pouco maior, e aí vocês fiquem à vontade para preparar. Dessa forma, eu vou conseguir duas tortas de 20 centímetros. Um pouco mais baixas, bem clássica, fica bem bonita dessa forma. Então divido a massa entre os 2 aros aqui. Então notem que eu só utilizei o papel manteiga no fundo e não untei as laterais, justamente para que essa massa cresça colada nas laterais e assim ao final, depois que sair do forno, tende a massa a encolher e aí então ela não vai soltar das laterais e vai manter o formato dela reto, sem aquelas curvaturas nas laterais. Isso vai me facilitar depois para ter um acabamento melhor. Então, espalhei a massa dentro dos 2 aros, tenho o forno pré-aquecido, 160 graus. Se eu tenho nesse aro aqui de 20 centímetros, que é uma massa um pouco mais baixa, 30 minutos de forno. Se eu utilizar, então, em uma forma, uma assadeira maior, e optar por uma massa só, leva cerca de 40 minutos. Então, vamos para o forno agora. Então, retornando com a nossa receita, enquanto a gente tem assando a nossa massa no forno, então o que eu vou fazer? Eu vou preparar o recheio, então, nosso recheio de damasco. Então, aqui uma dica bem legal é que a gente inicie o preparo desse recheio já no dia anterior, na véspera. Por quê? Eu tenho aqui 200 gramas de damasco seco. O que eu vou precisar? Hidratar esse damasco para que ele fique mais suculento, para que ele fique mais interessante, mais saboroso o nosso recheio. Então, com os 200 gramas de damasco, coloco ele em um recipiente. O que eu vou utilizar? Água fria, temperatura ambiente. Vou cobrir esse damasco com água. Então, o que acontece? Levo ele para a geladeira. No dia seguinte, toda a água que tem aqui nesse recipiente, o damasco vai absorver, vai hidratar. Eu tenho aqui um pronto já para mostrar para vocês. Olha só então o que acontece com o nosso damasco. Ele absorveu toda a água, hidratou, e aí então eu tenho um damasco muito melhor para a gente poder trabalhar. Então, com uma peneira aqui, eu vou escorrer esse damasco. E aqui uma outra dica bem legal também. Com a própria água que eu hidratei o damasco, imagina essa água tem todo o sabor do damasco, eu não vou perder essa água aqui em qual eu hidratei o damasco. Com ela eu preparo uma calda também, para a gente poder umedecer o nosso bolo. Então, a partir do que eu obtive aqui de água, se eu tenho, por exemplo, 300 gramas de água, eu vou utilizar o mesmo peso de açúcar refinado. Então, mais 300 gramas de açúcar, e aí então vou só levar ao fogo rapidamente e preparar uma calda. E aí então depois eu posso, a partir dessa base aqui, acrescentar uma bebida, um licor de damasco, rum, por exemplo, e aí então eu tenho uma calda bem rica para poder
regar o nosso bolo. Isso é uma dica bem legal para a gente não perder essa água em que o damasco foi hidratado. Então aqui, damasco hidratado, eu tenho 50 gramas de manteiga sem sal e tenho aproximadamente 100 gramas de açúcar mascavo. Então eu vou refogar esse damasco agora. Preciso de uma panela, então vou aquecer e inicio com a manteiga. Então lembrando, 50 gramas de manteiga sem sal. Então vou aquecer, derreter essa manteiga e vou levar ela ali, nós chamamos de manteiga no A7, a manteiga onde ela chega quase ao ponto de queimar, mas que a gente consegue com isso desenvolver um sabor bem característico desse tipo de preparo. Tá? Eu tenho um sabor a mais, um toque a mais para a nossa receita. Então, manteiga aqui já começando a ter essa coloração mais dourada, e aí então eu vou fritar, refogar o meu damasco. E aí então, açúcar mascavo, aproximadamente 100 gramas, eu vou colocar aqui aos poucos sobre o damasco para ir caramelizando. E aí seguir com o nosso recheio aqui. Então, meu damasco aqui já, o açúcar mascavo já caramelizou, o damasco já está bem refogado, posso desligar o fogo e olha só que legal essa primeira etapa do preparo. Então eu tenho todo o sabor da manteiga, do açúcar, do damasco, e agora então eu espero esfriar um pouquinho e aí levo para um processador para poder formar uma pasta, como uma geleia, e vai ser então o nosso recheio principal da nossa torta de chocolate damasco. Então, massinha pronta, o que eu tenho aqui? Aquele damasco em que eu refoguei, né, com manteiga e açúcar mascavo, passei ele por um processador e tenho ele como uma pasta, como uma geleia de damasco. Então, aquela água ou líquido que sobrou, que eu hidratei o damasco, com açúcar, um pouco de rum, eu fiz aqui a calda que eu vou umedecer o nosso bolo. Aqui, então, uma outra vantagem da nossa receita, uma praticidade. Então, uma massa um pouquinho mais trabalhosa, um recheio também bem trabalhado. Então, para ter um pouco de praticidade, eu tenho aqui o nosso ganache meio amargo Selecta Supreme. Então, muito prático, olha só a cremosidade. E aí, então, como ele vem em temperatura ambiente, ele tem uma consistência boa para um recheio, para utilizar um bombom, por exemplo. Ou eu posso também aquecê-lo em micro-ondas, na própria embalagem, e aí eu consigo ter uma forma mais fácil de trabalhar com ele e utilizar como recheio ou com cobertura. Então eu vou utilizar ele uma camada fina como recheio e vou utilizar ele também como cobertura, uma forma de acabar a nossa torta. Então, tenho ele aqui, vou pegar um disco aqui da nossa massa de chocolate. Para facilitar, eu tenho uma tira de acetato. Isso vai facilitar na hora de desenformar. Se eu não tenho acetato em casa, não tem problema. Passo só a minha espátula nas laterais, vai soltar a massa facilmente. E aí, resolvido o problema. Então agora, eu tenho aqui a calda que eu preparei. Vou umedecer aqui um pouquinho. Para deixar um toque bem especial aqui de damasco e rum na nossa preparação. E aí aqui a nossa pasta de damasco, aquele damasco que eu refoguei com manteiga e açúcar mascavo. Então eu vou espalhar uma camada fina aqui desse recheio. Um pouquinho mais aqui no canto. E aí, tenho a primeira etapa do nosso recheio pronto. Próximo passo, aquecer o ganache Selecta Supreme meio amargo no micro-ondas.
levo 30 segundos, mexo bem, mais 30 segundos, e aí eu tenho uma consistência boa para trabalhar. Ele vai ficar mais fluido, mais líquido, fica mais fácil de espalhar. Eu tenho uma camada bem uniforme. Então, 30 segundinhos no micro-ondas. Então aqui, o meu ganache já está mais fluido, aqueci ele no micro-ondas rapidamente, então vou espalhar uma fina camada sobre o nosso recheio de damasco. À medida em que eu aqueço ele no micro-ondas, 30 segundos aproximadamente, ele fica mais fácil de eu poder espalhar ele sobre o damasco. Então aqui, cobri o nosso recheio de damasco com uma camada fina do ganache meio amargo. Tenho o disco aqui da parte superior. Posso utilizar um pouquinho mais da nossa calda para umedecer. E aí então, vou colocar sobre o nosso ganache de meio amargo. E aí então, levo ela para gelar, para que fique mais fácil depois na hora de fazer a cobertura. Nossa torta já desenformada, então aqui eu consigo ver as camadas aqui, de damasco, do chocolate. E aí então, o nosso ganache meio amargo Selecta Supreme. Eu aqueci agora um pouquinho a mais de quando eu utilizei como recheio, para que ele fique um pouco mais fluido do que como da primeira vez. Assim eu consigo fazer a cobertura mais facilmente. Então agora eu vou jogar sobre a minha torta. Então tem a nossa torta aqui já finalizada. Como acabamento, eu usei um pouquinho aqui na lateral, gruê de cacau com um pouquinho de pó bronze ou dourado, vocês fiquem à vontade para decidir. E aqui em cima, apenas um risco aqui com pó, para deixar ela mais clássica e valorizar bastante esse acabamento mais clássico dela. Então espero que vocês tenham gostado e um abraço, até a próxima.